Olá, povo de Deus, graça e paz. Uma boa tarde a todos. Nós vamos estudar hoje o livro de João, João 9, do versículo 35 ao 41, tá? Vamos falar sobre cegueira espiritual, amém? Amém. Vamos tocar o louvor, depois nós vamos orar e vamos de palavra. Pai, eu te amo. Ó Pai, te louvamos. Trouxe amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Senhor, eu te amo. Senhor, te louvamos. Trouxe amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Ó Pai, eu te amo. Ó Pai, te louvamos. Trouxe amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Ó Pai, eu te amo. Ó Pai, te louvamos, ó Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te bendizer o teu nome. Senhor, nos fortalece nesta tarde, nos ajuda, nos auxilia, Pai, naquilo que nós necessitamos. Em nome de Jesus Cristo, nós te consagramos este momento a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, guarda, protege, livra cada um dos teus filhos que estão aqui nesta tarde ouvindo esta palavra. Que essa palavra sirva para edificar a vida deles e que Jesus Cristo abençoe cada vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade aqui. Deus colocou no meu coração esta palavra que está em João capítulo 9, do versículo 35 ao 41, que fala sobre cegueira espiritual. Então, vou ler lá para vocês, ó. Jesus ouviu que haviam expulsado... Desculpa, gente, deixa eu começar de novo. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: "Você crê no Filho do Homem?" Perguntou o homem: "Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia?" E disse Jesus: "Você já tem o visto. É aquele que está falando com você." Então o homem disse: "Senhor, eu creio." E o adorou. Disse Jesus: "Eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos." 40. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram: "Acaso também somos cegos?"
Disse-lhe Jesus: se vocês fossem cegos, não lhe seriam culpados de pecado? Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, deixe o Espírito Santo trabalhar. Recebam essa palavra. Recebam a oração que depois nós vamos fazer. E creiam que Jesus Cristo ele está passando hoje para abrir a nossa visão espiritual, o nosso entendimento. Amém? Então, Amém. irmãos, esta história está lá em João, capítulo 9, né? O capítulo onde Jesus ele cura um cego de nascença. Este cego, este homem que Jesus curou ele na sinagoga, no sábado, em pleno sábado. E nós sabemos que os fariseus eles guardavam o sábado, né? Então eles ficaram preocupados porque Jesus ele passa guspe, se não me engano, né? Jesus passa, gospe na mão e passa, acho que é barro, uma mistura de barro nos olhos deste homem e diz para ele ir para Siloé e lavar os olhos. Deixa eu achar a passagem aqui, né? E diz para ele lavar os olhos. Ele obedecendo a ordem de Jesus. Ó, Jesus passa saliva, né? É o que diz o texto aqui. 11 lá, ó. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse que eu fosse lavar em Siloé. Esse cego de nascença falou isso aos fariseus. Jesus passou saliva e terra nos meus olhos e mandou que eu fosse lavar. E o cego começou a ver. E os fariseus viram isso e começaram a investigar. Mas como que esse homem cura este cego em pleno sábado? Esse homem não é o homem de Deus, porque não guarda o sábado. E o cego, ouvindo toda essa discussão, ele diz, não, certamente é sim um homem de Deus, é um profeta, né? E ele falou, e o nome dele é Jesus. Só, irmãos, que Jesus estava observando, estava vendo toda aquela confusão e viu que os fariseus, né, perguntaram para ele. E os fariseus procuraram perguntar para as pessoas e todo mundo ali na volta tinha visto o que tinha acontecido. Alguns acreditaram, outros não, mas os fariseus mandaram chamar os pais dessa pessoa, deste homem que era cego. E chamando os pais, questionou aos pais. Este homem, ele era cego? E os pais, sim, ele é cego de nascença. Mas os fariseus não estavam satisfeitos com aquilo, nem com o testemunho do homem que era cego e nem com o testemunho dos pais. Os pais, com medo de serem expulsos daquele lugar, expulsos da sinagoga, eles declararam, fale com ele pode dar o testemunho dele, ele é um homem adulto já. E mesmo o cego testemunhando e falando para os fariseus que tinha sido Jesus, eles diziam, mas como que um homem cheio de pecados pode curar um cego? Não tem como curar um cego. E veja aqui o que esse homem cego fala para os fariseus. Lá no capítulo 9, versículo 30. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e que pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. Olha só, o cego está entendendo, né? Que um pecador, Deus não ouve a oração do pecador. Que Deus ouve aquele que o teme, aquele que pratica a sua verdade. O cego está falando, né? Comunicando aos fariseus isso. E ele diz, ninguém jamais ouviu dizer que o cego de nascença voltasse a enxergar. Um milagre, as maravilhas que Jesus fazia e fez no meio daquele povo, né? E o cego está dizendo, se não fosse o homem de Deus, não poderia fazer coisa alguma. É o que a Bíblia diz, que sem mim nada podeis fazer, sem Jesus nada podeis fazer. Mas o cego está enxergando isso, está vendo essa verdade, essa realidade, mas os fariseus, que são opositores, que não gostavam de Jesus e que não viam Jesus com os bons olhos, eles estavam declarando que não é filho de Deus, é um pecador, não está fazendo milagre. Eles queriam provas, né? Provas de que aquilo não era
não foi um milagre, aquilo não foi um milagre de Jesus. Então, eles diante dessa resposta, olha o que eles disseram lá no versículo 34, diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Então Jesus, que estava vendo aquela situação, Jesus vai até o cego e diz para ele, ó, lá no 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado e foi ao encontro dele. E perguntou para ele: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E aí Jesus disse: você já tem o visto. É aquele que está falando com você. E o texto vai dizer no 38 que esse homem, ele declara: Senhor, eu creio, e o adorou a Cristo nesse momento. E lá no 39, Jesus Cristo, ele declara qual é a missão dele, para que ele veio a esse mundo. Versículo 39, disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, ou seja, para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Então, qual é a missão de Jesus? Fazer com que os cegos vejam. Este homem, ele foi curado de uma visão, né? A visão natural dele foi recuperada. A visão natural, mas a espiritual dele também. Porque ele entendeu que aquele foi um milagre, que ele era Jesus. Então Jesus, ele veio a este mundo, a luz veio para este mundo. Muitos viram e creram, mas outros viram e não creram, ou seja, não viram nada. Porque a visão espiritual deles estava totalmente deturpada. Estava na escuridão, estava nas trevas. Muitos viram, mas preferiram as trevas ao invés da luz. Então Jesus Cristo disse: eu vim para que os cegos vejam. E para que aqueles que veem permaneçam cegos. E ouvindo isso, os fariseus questionaram Jesus. E eles perguntaram: acaso nós também somos cegos? E olha o que Jesus responde para eles. E disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado? Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, gente, por causa da soberba, por causa da incredulidade, né? Por causa do orgulho, esses fariseus, eles estavam realmente cegos, né? Porque eles não creram em Jesus. Jesus estava na frente deles e eles não creram. Jesus estava fazendo milagres e maravilhas e eles não acreditavam. Eles estavam vivendo na incredulidade porque eles procuravam justificar aquilo que havia acontecido. Eles queriam saber do pai, da mãe, se duvidar, iam consultar até o tataravô, o bisavô, para saber se o cara era cego mesmo. Diante do testemunho do cara, diante do testemunho da multidão, diante do testemunho do pai e da mãe, de que ele era um cego de nascença. Então, o texto aqui está falando de uma cegueira espiritual. E Jesus chegou para ele, se apresentou: eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você crê em mim? E ele disse: creio, e adorou o Senhor. E restaurou a visão natural, a visão espiritual dele estava tudo certo, bonitinho, mas muitos preferiram continuar cegos espiritualmente. Muitos não creram que Jesus fez este milagre. Mas hoje, nesta tarde, nós vamos orar e vamos pedir a Deus que Jesus Cristo, ele restaure a nossa visão espiritual. Que nós possamos crer que Jesus Cristo é a luz do mundo, que ele vem para curar os cegos. Mas aqueles que não querem enxergar isso, esses estão cegos espiritualmente. Esses que querem permanecer nas trevas, porque Jesus é a luz, ele veio em forma de luz. E muitos não creram. Por quê? Porque não creram porque querem ver para crer. E muitos que creram nele foram salvos e tiveram sua visão espiritual restaurada. Eles não estão olhando com os olhos naturais, eles estão olhando com os olhos espirituais. Amém? Então, nós não podemos, irmãos, esperar que a fé ela seja algo racional. A incredulidade, ela procura uma razão, é algo racional, mas a fé, quem tem fé, vive pela fé, não vive por vista.
Nós precisamos crer que Jesus Cristo, Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele ainda faz milagres, Ele ainda faz maravilhas. E Ele abre a visão de muitos nesta tarde, que não aceitaram, que não confessaram o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Que Jesus Cristo possa estar abrindo a tua visão espiritual, para que você ande na luz, para que você não permaneça nas trevas, para que você não permaneça incrédulo, para que você acredite e se renda ao poder de Jesus Cristo. Porque esses fariseus, eles duvidavam dos milagres que Jesus fazia. Eles se diziam homens sábios, inteligentes, homens que eram homens que sabiam a lei, mas na verdade eles eram cegos. Na verdade, eles permaneceram nas trevas, permaneceram no pecado, permaneceram na incredulidade. Então, a minha oração é que você não permaneça incrédulo. A minha oração é para que você veja pelos olhos da fé, que você tenha fé para receber o poder, a graça, a maravilha, os milagres que Jesus Cristo quer fazer na sua vida. Porque Jesus Cristo, Ele é luz, a luz que falta na sua vida. A luz que falta para muitos terem uma visão espiritual aberta, uma visão espiritual curada, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos o teu santo e poderoso nome. Deus, em nome de Jesus, que a visão espiritual deles possa ser aberta nesta tarde, que eles possam crer, aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, crer que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e sempre. Ele permanece fazendo milagres, Pai, e não importa o dia, não importa a hora, para Ele não existe empecilho, não existe nada que possa impedi-lo dele fazer o milagre, dele abrir a visão natural, a visão espiritual, de curar, de libertar pessoas que estão vivendo nas trevas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que os teus filhos possam crer que Jesus Cristo é a luz do mundo, que Ele veio para tirar da escuridão aqueles que estão em trevas. Que a visão espiritual deles seja aberta hoje, em nome de Jesus. Que eles possam crer que Jesus Cristo é vida e vida em abundância. Que Jesus Cristo quer levá-los para um novo nível, uma vida nova, uma vida em Cristo, que é uma vida cheia de paz, de alegria, de harmonia, de tranquilidade. Que eles possam se render ao poder de Cristo, que eles possam acreditar em Deus, em Jesus, que eles existem, que Ele existe e que Ele quer fazer milagre na vida deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abra os olhos, Pai, abra os olhos para aqueles que estão em pecado, possam se arrepender, possam ter uma mudança, uma transformação na mente, no coração, Senhor, em nome de Jesus. Repreendo, Pai, todo espírito de incredulidade, repreendo todo mal que age, cegando essa pessoa em nome de Jesus. Que ela possa, Senhor, ter seus olhos espirituais abertos em nome de Jesus. E que todo mal, tudo aquilo que vem contra a vida deles, contra a casa, contra a família, que caia por terra em nome de Jesus. Eu repreendo toda palavra maldita, toda oração contrária, todo mal. E que eles possam ver com os olhos espirituais. Bem-aventurados são aqueles que não veem, mas creem que Jesus Cristo é o mesmo de ontem e de sempre. Que Jesus, Ele ainda permanece e Ele faz milagres em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida, Senhor. Que eles tenham paz, saúde, harmonia e um sábado abençoado, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Um beijo para vocês, amo vocês em Cristo Jesus. Até a próxima.